Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Daiane Fernandes, cujo nome é Obesidade Espiritual. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de confortar, confrontar, inspirar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Daiane Fernandes. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com vocês. E daí eu conto aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês possam compartilhar no nosso manancial, para que outras pessoas como nós também tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Então eu conto com você. Se inscreve no canal, por favor. Compartilha. Enfim, faz o seu melhor aí, tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos porque podemos aprender de Ti, que nós possamos entender a importância de, ao entendermos a Tua palavra, ao aprendermos, que nós possamos compartilhá-la, que nós possamos realmente usá-la em favor do nosso irmão. É em nome de Jesus que eu oro e que nós oramos. Amém. Meus irmãos, então nós leremos Tiago 1, de 19 e 22. Bom, então, esse texto vai fazer uma advertência muito poderosa sobre a gente falar antes de ouvir, né? Falar pra gente não ficar bravo logo, enfim, para que a gente não cometa injustiças. Então, a gente tem que rejeitar tudo aquilo que não é bom, que é impuro, o acúmulo da maldade e receber a mansidão da palavra. E qual é a aplicação sobre a obesidade espiritual? Bom, a metáfora, a brincadeira que a gente faz aqui, né, da gordura gospel, pode ser entendido o quê? Com o excesso de consumo de mensagens, de louvores, de conteúdos religiosos, mas sem prática, sem a prática correspondente. Então, assim como a obesidade física, né, vem do acúmulo sem gasto de energia, então a gente só come e não gasta energia, a obesidade espiritual também surge quando há muito ouvir e pouco obedecer. Então, nós temos que entender o que o texto está dizendo, que somos chamados a receber a palavra com mansidão, mas não ficar só acumulando conhecimento. A gente tem que estar pronto para ouvir, mas para agir também, né? Outra coisa que o texto fala é que a gente tem que evitar transformar a fé num discurso vazio, num discurso sem prática, né? Então, a gente pode demorar para falar, e quando falar, não é que nem aquele bordão antigo, né, do programa de humor que dizia, eu só abro a boca quando eu tenho certeza, né? A personagem dizia, só abro a boca quando tenho certeza, e só falava bobagem. Então, a gente pode ser tardio em falar. E a gente tem que eliminar os excessos que pesam na vida espiritual. Então, rejeitar todo tipo de impureza. E o antídoto contra a gordura gospel é viver o que se aprende, isso é, exercitar a fé em obras e atitudes. Sermos o quê? Cumpridores da palavra. Qual é a reflexão prática disso? Bem, que a gente tem que ouvir muito, mas agir, né? Então, nós não temos que ficar obesos espiritualmente, só ouvindo e não colocando nada em prática. Outra coisa é que nós temos que ter disciplina espiritual. Oração, serviço, generosidade e obediência são um exercício que queimam o excesso, né, de gordura espiritual que a gente tem. E outra coisa é, quando a fé vira entretenimento e não transformação, aí a gente vai juntando o quê? Gordura gospel. Moral da história. Tiago nos alerta que não basta a gente se encher da palavra de Deus. É preciso transformá-la em ação. Caso contrário, a gente fica espiritualmente pesado, mas sem força para viver o evangelho. Amém?
Então, vamos orar, vamos ler Tiago 1, de 19 a 22. E diz assim, ó. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem. Não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Amém? Bom, o texto chama-se Obesidade Espiritual. E o versículo escolhido foi o 22, que diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Ora, para a gente manter um peso saudável, um peso compatível bom, a gente tem que equilibrar o que a gente come e o que a gente gasta de energia, de caloria. E quando a gente ingere também mais calorias do que a gente queima, e o excesso fica armazenado como gordura, né? E a gente vai ganhando peso. Então, este equilíbrio entre o que a gente come e como a gente gasta é a chave para uma vida saudável e ativa. E a obesidade espiritual é a mesma coisa, se a gente usar essa metáfora, né? É decorrente de consumir o pão diário da palavra, sem nunca colocar em prática aquilo que a gente lê, que a gente ouviu, que a gente aprendeu. E qual é o mal que isso pode nos causar, né? Assim como um olhar rápido no espelho pode fazer com que a gente perceba que a gente tá com o dente sujo ou uma maquiagem mal tirada, ouvir a palavra de Deus e não praticar significa que a gente não está atento a tudo aquilo que Deus deseja fazer em nós. A gente ouve, a gente se emociona, mas logo em seguida a gente comete o mesmo pecado. Então, e qual é o pecado? Consumir a palavra sem, no entanto, usá-la como propósito correto, que é a transformação e fazer com que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o Salvador, né? A obesidade pode trazer sérios problemas físicos, né? Quando você vai ganhando muito mais peso do que é o ideal, você pode ter problemas de saúde seríssimos. Mas a obesidade espiritual é muito mais vezes pior, porque ela vai nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Amém? O nosso manual termina assim, ó. Consuma o alimento diário da palavra de Deus, mas gaste-o para não engordar espiritualmente. Então, vamos manter aí o nosso peso ideal com Deus, né? Gastando tudo aquilo que Ele tem nos ensinado para que possamos abençoar as pessoas. Bom, vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que a obesidade espiritual, ela pode ser muito mais nociva que a obesidade do nosso corpo biológico, para nós o abraço dá super certo. Quero que você se lembre também que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora vou me despedir, deixando a frase do dia, que é a seguinte. Foi o irmão Augusto Nicodemos quem disse: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.